O Evangelho consiste na pregação, diz pregação, salvação, santificação, glorificação. O que é que vem a seguir a salvação? Santificação. Não há salvação sem que haja uma pregação daquele que salva. A palavra de Deus diz em Isaías que como serão salvos se nunca conhecerem o nome? Mas como conhecerão o nome se não há quem pregue? Quem se lembra disso, de Isaías? Então, antes da salvação, é preciso a pregação do nome de Jesus. Quando nós recebemos o nome de Jesus e nós confessamos o nome de Jesus, nós o que é que fazemos? Aí somos salvos. A salvação é um momento que passa, como preguei nestes dias, é como sair do Egito e nós já fomos salvos. Agora o que vem logo a seguir é o processo de santificação. O que é que nós temos que fazer agora que fomos salvos? Nós temos que agir. Deus tem uma expectativa para nós todos que fomos salvos. Faz sentido? A salvação não é uma coisa que a gente adquire e ponto. A salvação é alguma coisa que nós recebemos, mas que exige uma resposta, que é o quê? A santificação. Então, salvação é quando nós somos resgatados do pecado, dos resgatados do pecado. Santificação é quando nós exercemos domínio sobre o pecado, diz domínio sobre o pecado. Glorificação é quando o pecado é retirado da nossa presença. Diz glorificação é quando o pecado é retirado da minha presença. Então, um é Jesus me retira do lugar do pecado. 2, Jesus me dá o poder para dominar o pecado. 3, Jesus tira o pecado. E hoje eu quero falar sobre algo que nós precisamos entender sobre a santificação. Nós confessamos Jesus, ou estamos a ser salvos, ainda não confessei Jesus, estou a ouvir a pregação. E eu vou decidir se eu quero declarar Jesus como o Senhor e Salvador. Mas se calhar alguns de nós já fomos salvos, não estamos no processo de salvação. Nós já fomos salvos porque confessamos Jesus. Agora, o que é que eu faço neste meio? O que é que Jesus espera de nós? Este é o processo de santificação. Como nós agirmos. E a carta de Paulo, a Bíblia, a palavra, ela nos ensina sobre este momento entre a glorificação e a salvação. Este momento que Deus espera algo de nós. Então, lá em Romanos 8, 1 a 14, nós vamos entender um bocado sobre os vários fundamentos sobre o que é que nós temos que fazer depois de ser salvo. O que é que Deus espera de mim? O que é que eu faço nesta terra? Então, hoje eu vou falar um bocado sobre isso. Então, lembrando que a carta aos Romanos é como se nós tivéssemos recebido hoje a carta. Às vezes é bom voltarmos, é como se eu tivesse dito, olha, então André, traz-me a carta de Paulo, o nosso irmão. Sim. Então podemos dizer que o Espírito o fez. Ele nos salvou, porque a lei não conseguiu fazer isso porque ela é enfraquecida pela carne, pela minha carne. Eu, pela minha carne, não consigo fazer a lei de Deus. Eu, pela minha carne, podes dizer, eu, pela minha carne, não consigo obedecer a Deus. Então o Espírito o fez. O Espírito o fez. Enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Lemos isto com a nossa querida Mirtes. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Ou seja, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, fazer a vontade de Deus. Mas isso tudo foi feito para que nós consigamos fazer a vontade de Deus. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Depois ele nos diz assim na sua carta: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Quem vive segundo a carne, o que ele está a dizer, está submetido ao que a carne quer, ao que a carne quer. A carne manda naquele que quer viver pela carne. Nós não dominamos a carne se nós cedermos à carne. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Quem gostaria de ter isso?
Quem gostaria de ter vida? Quem gostaria de ter paz? Nós estamos num tempo de guerra, nós passamos por situações muito chatas e acredito que muita gente está à procura de vida e de paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Diz inimiga de Deus. Por que ela é inimiga de Deus? Porque ela não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo. Isto é importante. A carne, lembra-se que não conseguimos cumprir a lei. Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Lembra-se, Jesus nos resgatou, salvação. O que é que Ele espera de nós? O que é que fez com que nós precisássemos de salvação? Nós não vivermos de acordo com Deus. Nós não conseguirmos obedecer a Deus. Então, o que Ele está a dizer aqui é que aquele que vive pela carne é inimigo de Deus e não vai conseguir, não pode, não consegue obedecer a Deus. No entanto, quem é dominado pela carne, no 8, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não sei se está... Isto é a carta que Paulo escreveu para nós. Paulo, que foi escolhido pelo Cristo. O Cristo apareceu a Paulo em Damasco e o tornou seu instrumento para vir às nações, nós. E ele está a falar connosco hoje, amém? E Paulo está a dizer algo aqui muito importante. Ele está a dizer, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, pode levantar a mão quem Cristo está nele. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a todos os seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia! Portanto, irmãos, isto é Paulo a escrever para nós, estamos em dívida. Não para com a carne. O que é que aconteceu? Salvação. Diz salvação. Mas o que é que vem no final? Glorificação. É quando o nosso corpo é glorificado. Quando o nosso corpo imperfeito é tornado perfeito. Logo, não há mais pecado. Quem está a entender? Mas e entretanto? Paulo está a dizer, nós não estamos em dívida para com a carne, para vivermos sujeitos à carne. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, voltam para antes da salvação. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é que é filho de Deus? Mas segundo o que Paulo diz, quem é filho de Deus? Os que são guiados pelo Espírito. Se é guiado pelo Espírito, não é guiado. Então Paulo está a falar sobre fundamentos do cristianismo. Ele está a dizer que existem dois tipos de homens. O homem espiritual e o homem carnal. Ele diz que um deles só é filho de Deus. E quando eu gosto de pregar, mas eu quero desmistificar algumas coisas que podem estar banalizadas. Nós já conhecemos muito esse termo homem espiritual, sim ou não? Hoje o tema desta mensagem é homem espiritual ou homem carnal. Por quê? Lembremos que quando Deus criou o mundo, Deus estava na sua vida e Deus criou o planeta Terra, Deus criou o mundo, Deus criou isto tudo maravilhoso e Deus coloca dentro do planeta Terra quem? Os seus filhos, o seu povo. E vemos isso no início, diz assim. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele não está a falar do físico, do aspecto físico. Ele está a falar do espírito. Deus era espírito, Deus é espírito. Quando ele está a dizer isto, ele não tem forma. Ele está a dizer, façamos o homem espírito. Então de nós sai espírito. Eu sou espírito, o homem é espírito. Façamos o homem
a nossa imagem, ele vai ser um espírito, ele vai ser como nós. Ele vai ter a nossa essência. E que ele domine sobre os peixes, sobre tudo que tem na terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus. O criou, homem e mulher, os criou. Gênesis 2 ao 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele vai na terra e ele criou um corpo. Ele criou o corpo do homem. Mas aquilo que ele criou, ele quando chegou do pó, ele fez o homem e foi-se embora. Yes, já está. Foi isso que aconteceu. A palavra nos conta que no início Deus pensou, vou fazer o homem. E quando Deus pensa que vai fazer alguma coisa, aquela coisa nasce. Aquela coisa acontece. Se Deus chegar aqui e disser que esta coluna é vermelha, basta que ele diga, esta coluna é vermelha, esta coluna tem que ser vermelha. Porque se ela não era, ela vai virar. Porque se ela ficar preta, ele é mentiroso. Por isso, pela sua palavra, ele transforma, ele cria as coisas. Então ele chega e diz, vamos fazer o homem. Quando ele diz, vamos fazer o homem, o que é que aconteceu? Ele fez o homem já antes de fazer o corpo. Não sei se estão a entender. Então ele vai e forma o corpo do homem, mas ele não só forma o corpo do homem, aquilo não era o homem, aquilo era o corpo do homem, aquilo era a parte natural daquilo que ele queria criar. Aquilo era uma das partes do homem, aquilo não era o homem. Aquilo eram umas partes do homem. E ele coloca então o homem naquela coisa, chamada carne, chamada corpo. Quem está a acompanhar o que eu estou a dizer? Mas aquele corpo não é o homem. Porque se o corpo cai, a gente não diz que o homem está ali, a gente diz que o homem partiu. Mas o corpo ficou... E a gente tem esta consciência, nós temos muito essa consciência. O ateu diz, ele partiu. Como é que tu estavas a dizer que eles dizem sempre? Aquele que Deus tem, mas ele não está aqui. Como é que Deus tem se ele está aqui? Eu estou a vê-lo. Mas ele já não está aqui. Se estivermos ao pé de uma criança, mas está ali a avó, está ali o avô, está ali o pai, o primo, o que for, o ente querido. A gente vai dizer, não, ele já não está mais aqui, mas o corpo está ali. Eu preciso que a gente entenda, porque se nós temos essa consciência que nós não somos o corpo, por que é que nós damos tanta força ao nosso corpo? Porquê é que nós fazemos desta coisa que nós sabemos que é só um instrumento, é só um cavalo, onde Deus colocou o seu mensageiro, a sua pessoa, onde Deus nos colocou, é só um cavalo. Porquê então que eu faço do cavalo o propósito da minha existência? Não sei se estou a chegar a alguém. Então, do pó, poderíamos dizer areia, grãozinhos. E alguém disse uma vez, o homem que constrói a sua casa em cima de... Vem tempestade e... Mas aquele que constrói em cima da... A rocha que representa que Jesus, que ele é um espírito. Então poderíamos dizer que aquele que constrói a sua casa em cima do pó, da areia, eu vivo para isto, quando vem tempestade... eu desmorono. Mas se eu edificar a minha casa na rocha, que é o Espírito, pode vir a tempestade que eu continuo. Estou a falar com alguém. E hoje eu quero falar com vocês algo que... Eu ia trocar o título para... Eu sou um homem espiritual. Porquê? Porque eu vos disse que, ao mesmo tempo que nós estávamos em transição de placa, a minha vida estava um rebuliço tremendo, que esta transição da placa, esta transição do nome da igreja, do local, isto tudo, é muito chato, foi muito chato. Mas sabiam que ficou tipo leve, e nem me lembro, não, por causa dos problemas todos que eu estava a receber. Às vezes tu tens um problema e ficas desesperado. Quando chega um maior, aquele ficas tipo, aquilo não era, afinal aquilo nem problema era. Ou não é? Então eu passei por algumas situações que eu só estava nisto. Eu sou um homem espiritual, eu sou um homem espiritual. Tenso, mano, tenso. E porquê que eu estou a dizer isso? Porque a gente precisa hoje nos lembrarmos, eu sou um homem espiritual. Tu que és mulher, né? Vamos colocar a mão no nosso coração e vamos dizer uns para os outros. O homem diz homem, a mulher diz mulher, ok? Não precisava ensinar, mas pronto, só para o caso. Coloca a mão no teu coração e diz, eu sou um homem espiritual, eu sou um homem espiritual.
Agora fecha os teus olhos, respira fundo e diz isso tipo com consciência. A palavra do Senhor está a vir hoje para a sua igreja. E se Ele está a dizer isso, irmãos, quem pode dizer um já? Jeremias 1,5 diz. Jeremias 1,5 diz. Diz comigo, antes. Mais alto, antes. Antes que eu te formasse no ventre materno, o que é formado no ventre materno? O que é formado no ventre materno? O corpo do indivíduo. O indivíduo ele é enviado dentro de um corpo que está a ser formado no ventre materno. Antes que tu tivesses um corpo, eu te conheci. Eu já existia antes do meu corpo existir. Eu te conheci. Como é que tu conheceste que ainda não existe? Quando ele pensa, façamos o homem, esse homem já existe. É só uma questão de quando é que este homem vem à Terra. E para mim o Éden é a Terra. Isto não é doutrina, isto é opinião. Para mim o Éden é o planeta Terra. Para mim os 4 rios são os 4 oceanos. Porque o Éden é um lugar que tem o céu aberto, que é a conexão entre o céu e a Terra, que é tipo um paraíso. De todos os planetas, a gente não tem um planeta que a gente fica, isto é um paraíso. Quando nós paramos para ver o planeta Terra, a relação com todos os outros planetas, a gente fica, isto é um paraíso. Ao mesmo tempo, quando olhas para todos os outros planetas, este é o único que tem ligação com o céu. Ao mesmo tempo, este é um lugar onde tipo, é uma porta aberta. Não sei se não entende, mas pronto, são coisas minhas. Nós somos seres espirituais a viver dentro de um corpo, de uma carne, de um cavalo, colocados no Éden, no planeta Terra. A nossa identidade, então, está no espírito. A nossa identidade, então, está no espírito. A nossa identidade não está na carne. Já vamos chegar lá. O propósito está na pessoa, está no espírito. A liberdade está no espírito. A eternidade está no espírito. Mas algo aconteceu. O ser espiritual que deveria viver pelo espírito, dominando a carne, o corpo, Deus colocou a pessoa, a entidade, a identidade, Deus colocou a pessoa num corpo e é óbvio que não é para tu seres dominado pelo corpo, é para tu seres dominado é para tu dominares o corpo, mas todos sabemos o que é que aconteceu. O ser espiritual tornou-se um ser carnal. Porquê? Porque ele submeteu-se à carne. Então ele perdeu a identidade que nós vemos, ele perdeu o propósito, ele perdeu a liberdade, ele perdeu a eternidade. O ser espiritual agora vive pelo corpo, agora vive pela carne, agora parece, ele era um ser espiritual que estava conectado a outro ser espiritual. Quando ele se submete à carne, ele desliga a sua ligação com outro ser espiritual. Ele agora acha que tudo que tem a ver com ele está nesta terra. Está no natural. Então ele agora afasta o céu, porque ele vive por causa disto. Então agora a sua identidade é o que o corpo sente. Eu sou o que o meu corpo sente. O meu corpo sente desejo por muitas mulheres, e isto é que eu sou. E eu, desculpa lá, eu não vou ser outra coisa. Porquê? Porque se eu não ceder ao que eu sinto, eu estou a oprimir-me a mim mesmo. Não sei se alguém já ouviu isto. Eu preciso fazer o que o meu coração diz. Eu preciso ceder. Porquê? Porque se eu não ceder, não serei eu. Não estou a ser eu. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer, mas tu não és o que tu sentes. Tu não és o que o teu corpo diz. O nosso corpo tem desejos, o nosso corpo tem vontades. Não estou a querer entrar na tricotomia do ser humano, que nós somos também 3 em um, corpo, alma e espírito. O que eu estou a dizer aqui, eu quero cingir para a gente ter esta consciência muito clara e simples. Nós somos seres espirituais. Então o nosso corpo pode sentir medo, e eu não tenho que ceder ao medo, porque senão estou a ir contra mim mesmo. Faz sentido? No entanto, se for prazer, já achamos que faz sentido.
Não, tu não cedas à tua ansiedade. Por quê? Porque, não, ninguém diz eu preciso ceder à minha ansiedade. Por quê? Porque senão estou a oprimir a mim mesmo. Não, quando eu tenho vontade de fumar muito cigarro, porque eu estou muito estressado, aí eu acho que eu não posso me oprimir. Não, já no cigarro, já no vício, é a minha identidade. Não sei se estou a entender o que eu estou a dizer. É a minha identidade, mas no medo, na ansiedade, já não é a minha identidade. O medo, a ansiedade, as coisas negativas que eu não gosto, eu não tenho que ceder. Mas as coisas que o meu corpo gosta, já eu tenho que ceder. Já eu, se não ceder, é porque eu já não é quem eu sou. Estou a oprimir a mim mesmo. Isso não faz sentido. A incoerência do ser humano. Porquê? Porque do ser carnal. Diz do ser carnal. Essa pessoa, esse ser, o que aconteceu foi que ele perdeu, por ceder ao corpo, ele perdeu a sua liberdade. E que liberdade é essa? Liberdade é quando eu consigo dizer não. Então o ser humano é escravo do pecado porque agora não consegue dizer eu não consigo parar de fumar. Não consegues? Quem disse que tu não consegues? Eu, quando te pus no mundo e tu pus neste corpo, eu te pus em ti tudo o que tu precisas para subjugar o teu corpo. Não só subjugar o teu corpo, subjugar o mundo todo. Eu te dei autoridade. Como tu estás a dizer que não consegues? Eu não consigo controlar a minha raiva. Quem te disse? Assim como a mãe tem dentro de si tudo o que precisa para sustentar, para dar alimento a um filho, a um feto, a um bebê, nós, seres espirituais, temos tudo o que nós precisamos para dominar a nossa carne. Esse ser eterno, que é espiritual, eternidade, está no espírito, não na carne. A carne é corruptível, é efêmera, é limitada, ela vai definhar, ela vai envelhecer, ela vai quebrar, ela vai morrer. Mas o espírito, ele vive para sempre. A eternidade está no espírito. Por que é que estás a viver pelas coisas efêmeras? É isto que aconteceu quando aquele que vivia, que deveria dominar a carne, está agora Eu não sei se estás a entender como a mente fica pequena quando nós nos prendemos dentro do nosso corpo. Eu digo que nós nos prendemos porque o facto de nós estarmos neste corpo não me limita nas coisas que eu posso fazer nesta terra. Alguém quis andar no céu. De onde veio o avião, gente? O facto é que veio. Nós não estamos limitados aqui, então nós também não podemos viver limitados nesta terra. E muitas pessoas estão a perder a eternidade porque a sua cabeça está na sua carne. Não sei se estou a entender o que eu estou a dizer. Mas o Pai Espírito, diz o Pai Espírito, não se esqueceu dos seus filhos Espírito. E por causa disso ele faz algo. Ele quer resgatar esses filhos. Ele quer colocá-los de volta no lugar certo. Qual é o lugar certo? O Espírito domina a carne. Então João 1, 10, 13 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, ou seja, fomos vivificados no Espírito. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, aonde? Vocês estão a ver que o corpo não é quem eu sou, é onde eu vivo. Tu não és o teu corpo, irmão. Tu vives no teu corpo. Então essa vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então quero falar aqui rapidamente quais são as vantagens, algumas vantagens de se ser um homem espiritual. Diz mais uma vez, eu sou um homem / mulher espiritual. Eu poderia terminar aqui e vamos embora. Mas eu preciso especificar mais. Eu preciso especificar mais. Não sei se entenderam o que eu estava a dizer. Lembram-se quando Ezequiel viu um vale de ossos secos? E ele disse, profetiza, e eles, as juntas, os ossos, tudo se juntou. Quem se lembra disso? Eu não pus mais esse versículo porque a Nilza vai me matar com isto tudo, quanto mais eu preciso da proteção do Emanuel. Emanuel, segura a tua mulher no final que ela vai me matar. São muitos, eu mandei-lhe tantas coisas.
que eu estava a dizer? Ezequiel. Então ele disse, profetiza, ele falou para o vale de ossos secos e aquilo começou a ganhar tendões, carne, os ossos, mas não estavam vivos. Era só o corpo. A mesma coisa que Gênesis. Aquilo não chegou. Ele disse, agora profetiza o Espírito para que entre nele. Agora chama a pessoa. My God, vocês não têm a entender. O corpo estava feito, mas a pessoa não estava lá. Por isso que Paulo está tipo, estás a viver pelo corpo. Tu habitavas com o Pai no céu, Ele criou a terra, posto na terra dentro de um corpo, e agora estás a dizer que tua existência é pelo corpo? Então, vantagens do homem espiritual. Ele está constantemente conectado com Deus, com Jesus, constantemente. Ele precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Eu sinto esta necessidade. Eu não sou um homem carnal. Eu preciso. Eu não sei se alguém aqui é mais como eu. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso orar. Espera, já. Não consigo não orar, não consigo não falar com Deus. O homem carnal, ele não precisa de Deus. Se tu cederes na tua carne e viveres para a tua carne, tu vais te afastar de Deus. Não sei se estou a entender. Tu não consegues mais estar com Deus. Então, o homem espiritual, ele está constantemente à procura. Eu preciso de Deus, eu preciso falar com Deus. Deus, onde é que tu estás? Eu preciso te buscar. Mas ao contrário do homem carnal, que ele se afasta de Deus. Gálatas 6:8 diz algo muito importante. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Semear, quem já semeou? O que é que a gente semeia? Sementes, agricultura, aquilo é para a carne. É ou não é? Como é que ele está a dizer que aquele que semeia para a própria carne, da carne, colherá a corrupção? Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que ele está a dizer? A comida é para a carne. O propósito é para o Espírito. Aquele que vive para a carne, a comida, vai acabar corrompido. Vou voltar. Aquele que semeia para a sua própria carne, eu vivo é para mim. Eu vivo é para comer, eu quero frango, eu quero frigorífico cheio. Qual é o propósito da tua existência? O propósito da minha existência é ter água, luz, eu quero conforto para o meu corpo. Mas o teu corpo é o sítio onde tu habitas, o teu corpo não é o teu propósito, o teu corpo é o meio que tu trouxe à terra, o teu corpo tem a sua importância no mundo espiritual, porque quem domina sobre a terra é quem tem o natural e o espiritual, quem tem o corpo e o físico, e o espírito. Por isso que Jesus, quando veio para a terra, ele arranjou um corpo e ele veio em espírito, e ele veio também em corpo. É uma questão de legalidade na terra. O inimigo não consegue fazer certas coisas na terra porque não tem corpo. É por isso que ele até hoje tenta obter um corpo para ter alguma legalidade. É uma questão legal, não é um propósito. O nosso corpo não é o nosso propósito de vida. Comer, beber não é o nosso propósito. Jesus estava com a mulher samaritana e ele disse aos discípulos, vão comprar pão, vão trazer comida. Quando os discípulos vieram, chegaram ao pé de Jesus e disseram a Jesus, já comeste, Jesus? Ele disse, já comi. Ele disse, já comeste? Quem é que deu-lhe comida? E ele virou e disse a mim, o meu alimento é fazer o meu propósito. O meu alimento é fazer o meu propósito. Depois ele vai e também diz ao Satanás. Satanás, ele está com fome, está com muita fome. Ele teve de jejum 40 dias. Ele está com o quê? Com muita fome. E o que é que ele está a dizer? Não vou comer, eu não vivo. Isto tem um propósito. Carne, aguenta. Enquanto eu estou a cumprir o meu propósito, tu te rendes. Eu não vou abortar o meu propósito por causa de ti, carne. Eu sei que estás com fome, mas não só.
Do pão vive o homem. Tu és uma carne, tu és o meu invólucro, tu és o meio que me põe aqui legal, mas tu não és o meu propósito. Alimentar-te não é o meu propósito. Pôr-te confortável não é o meu propósito. O meu propósito é fazer a vontade do meu Pai. Foi por isso que eu vim. E vocês também todos. E foi por isso que ele morreu na cruz. Para quê? Para resgatar o Espírito, que ele resgatando. O Espírito resgata propósito. E nós estamos concentrados na comida. Se a panela falha. É por isso que ele pede. Deus disse, jejuem. Porque se vocês precisam aprender a jejuar. Jejum é tipo, pega na tua carne e diz para ele, tu não mandas em mim. Pega na tua carne e diz para a tua carne, tu não és o meu propósito. Oh, carne, eu não sou uma pessoa carnal, eu sou um ser espiritual que habita numa carne. Eu não sou isto. Não sei se estou a entender. Então quando alguém diz que tu és feio, por que é que tu entras em crise de identidade? Gálatas 5, 16 ao 25, muito conhecido. Diz o seguinte, por isso digo, isto é Paulo. Agora Paulo, ele mandou-nos uma carta quando ele estava lá em Galatas. Agora ele foi lá para Roma, escreveu uma carta para nós que viemos para Galatas. A gente trocou, agora estamos lá em Gálatas, Galácia, e ele escreveu isto para nós. No mesmo assunto, ele está a falar da mesma coisa. Se ele está a falar outra vez da mesma coisa, ele fala muito disto. Eu não pus todos os versículos. Eu estou a ensinar a congregação do Senhor, amém? Eu estou a ensinar os salvos. Nós fomos salvos, e agora? Quem tem o Espírito de Deus resgatado, vivificado? Quem está conectado com o Pai? Então Paulo está a falar connosco, ele está a dizer, por isso digo, vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne, de modo nenhum. De modo nenhum significa, de modo nenhum. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. A gente sabe disso, mano. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam, o que era suposto fazerem. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são estas. Caos, 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 caos. Eu os advirto, como antes já os adverti, na carta aos Romanos que a gente acabou de ler, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, o que sai do Espírito, que é normal, a nossa identidade, o que deve sair de nós, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estas coisas são contrárias da carne. Quem faz estas coisas está no Espírito. Quem ama, a gente vê uma humanidade que não ama mais. Claro, ele está na carne. Diz assim, está na carne. Diz assim, eu sou um ser espiritual. Diz assim, cuidado, estás na carne. Por que eu estou a dizer para dizer isso? Para guardares, porque tem momentos que a gente vai ficar. Não estou a dizer que a gente aqui, todos nós somos seres espirituais, amém? Mas tem momentos que a gente precisa, tipo, calma, Paulinho. Estou-te a dizer que eu tive uns tempos assim tensos que eu fiquei. Estou na carne, estou na carne, estou na carne, estou na carne, estou na carne. E eu tive que agir porque eu não vivo pela carne. Onde é que eu estou? Os que pertencem a Cristo fizeram o quê? No 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Quem vive pela carne peca. Esse que peca gera vergonha. Esse pecado gera vergonha, que o mantém afastado de Deus, ou então gera revolta, que o mantém afastado de Deus. Segunda vantagem,
A pessoa espiritual consegue estar em contacto, conectado com o mundo sobrenatural e com as verdades espirituais. 1 Coríntios 2, 11 a 16, vamos entender isto melhor, diz: Pois, quem dentre os homens conhece as coisas do homem? A não ser o espírito do homem que nele está. Entenderam esta parte? Quem é que conhece as coisas do homem? O homem. Basicamente o que ele está a dizer, o homem, porque o espírito do homem está dentro dele. Da mesma forma, ninguém conhece as obras de Deus, a não ser o espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 11 ao 16. Pois ele diz, nós, no 12, nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus. Aqueles que creram em Jesus Cristo, Deus lhes deu o privilégio de se tornar filhos de Deus, não nasceram da carne, mas do espírito. É o que está aqui a dizer. Nós não recebemos um espírito, nós recebemos um espírito procedente de Deus. Para quê? Para que nós entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Para que nós entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Há quantidade de gente no mundo que não entende o que Deus lhe tem dado gratuitamente. Está tudo na restauração do Almada Fórum a encher o bandulho e ninguém agradece ao Senhor o que receberam gratuitamente. Tem arroz, tem feijão, tem picanha, tem saladinha, mas quem é que fez essas coisas todas? Quem pôs o boi lá a pastar? Quem pôs a erva para o boi pastar? Quem choveu em cima da erva para que houvesse a erva para o boi pastar, para a gente matar o boi para termos uma bela de uma picanha? Mas Deus nos tem dado estas coisas gratuitamente e não conseguem. Eu fico passado. No 13 diz, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As verdades espirituais eu não vou falar para quem está na carne. Porquê? Por causa do que vem a seguir. Porque quem não tem o Espírito, quem está na carne, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois-lhe são loucura e não é capaz de entendê-las. Porquê? Porque elas são discernidas espiritualmente. Por isso que Deus disse, se a pessoa não tem um coração certo, que foi tocado pelo Espírito Santo, ela não vai entender. E tu estás ali, e Jesus te ama, e a pessoa está... Eu vejo debates de pessoas no colégio. Há uns sítios, umas pessoas que fazem debate nas faculdades, etc. E eles estão lá a dar debate. Mas porquê isto? Por causa daquilo. E o bacana fala bem, explica bem. Mas sabe o que é que eu nunca vejo quando eles entendem e não têm a resposta? Eu nunca vejo eles a dizer, tens razão, meu. Olha, vou fazer isso que estás a dizer. Olha, vou mudar os meus caminhos. Não, eles só ficam... do género, não tenho resposta. Mas também não se arrependeram. Porquê? Porque eles não conseguem aceitar. Porquê? Porque a carne está muito forte, o espírito está morto. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer. 15. Mas quem é espiritual discerne todas, não discerne algumas coisas, discerne todas as coisas e ele mesmo, por ninguém é discernido ou compreendido. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Diz, nós. Quem conheceu o quê? A mente de quem? Nós. Mas por que nós? Porque nós temos a mente de Cristo. Jeremias 33:3 diz, invoca-me, busca-me, está na minha presença e eu vou-te responder. Vou-te anunciar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Isto é para quem é espiritual. Não sei se estás... Quem já sentiu isso? Mas eles não veem isso. Quem já sentiu, estás no meio das pessoas, ou estás nos familiares, mas como é que essa... Eu às vezes, quando eu vivi na carne, vivi bem na carne. Mas quando eu fui vivificado no Espírito, eu olhei para trás, para o tempo que eu vivi na carne, e eu fiquei, mas como é que
que na minha cabeça fez sentido fazer aquilo? Quem já sentiu isso? Mas como é que na minha cabeça, Paulinho, fizeste e fez isso, mas onde é que tinhas a cabeça? Eu estava na carne, a minha cabeça estava na carne. Não sei se estão a entender o que Deus está a dizer-nos hoje. Nós vemos o Eliseu e o servo. Havia um exército. E o servo não via. Por quê? Porque é só um homem espiritual que consegue discernir. Não sei se estão a entender o que eu estou a dizer. Os profetas, os discípulos de Jesus. Quando nós somos homens e mulheres espirituais, nós conseguiremos ver o que os outros não veem, falamos o que os outros não falam, andamos como os outros não andam, discernimos as coisas e por ninguém somos discernidos. Mas não faz mal, a gente não somos discernidos por ninguém. Porquê? Porque eles estão na carne. Para de ficar chateado porque eles não discernem. É uma coisa de espiritual. Deus, quem dizem os homens que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo. Isso não veio de ti, mano. Quem está a entender? Esse discernimento vem do Espírito. Terceiro, ele está ativo no cumprimento do seu propósito e chamado. O chamado de Deus, o propósito, está no Espírito, não na carne. Deus fez o homem, Deus pôs o propósito no homem. O homem não é a carne, o homem é o Espírito. Quem está na carne nunca vai cumprir o seu propósito. Nem vai sentir saudades do seu propósito. Por quê? Porque ele vive para revestir bem. Por isso que fiquem. O homem espiritual, ele sente. Desculpa, tenho que ir mais. Pagar contas e comprar frango. Não. A vida é só isto. Já paguei tudo. O frigorífico está cheio. Já comi, estou cheio, estou bem. Estou bem vestido, comprei umas roupas fixe. Estou bem. E nunca chega, mano. Porque esse não é o nosso propósito. Põe a mão no teu coração e diz, eu sou um homem, mulher espiritual. Outro, ele é uma pessoa equilibrada e, consequentemente, uma pessoa madura. Vou deixar aí que é para... Quem pode ler junto comigo? Ele é uma pessoa equilibrada e, consequentemente, uma pessoa madura. Gálatas 5, 22... 2 Timóteo 1, 7 diz... Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de... Gálatas 5, 22 e o 23 diz, mas o fruto do espírito é amor, alegria, paz, paciência. Já viste alguém com amor? Tá passado. Quem já viu? Ou uma pessoa alegre, a vida está um stress, mano, a vida está um stress. Quem já viu alegria nessa pessoa? Paz. Vocês estão a ver que, tipo, isto é um lugar de tranquilidade, de equilíbrio. É isso que gera amabilidade, bondade, fidelidade. Quem já viu pessoas estressadas que desligam toda a sua fidelidade? Disse, hoje fiz 19 anos de casamento. 18, já faz conta. 18 anos de casamento. Vocês têm noção de quanto... A carne fez os nossos filhos, mas não foi a carne que sustentou o nosso casamento. Só o espírito. Estou na carne. Eu não estou bem. Tu tens que conseguir identificar isso, irmão. Eu estou a falar para um monte de gente que é espiritual, mas o que eu estou a dizer é que tipo, vais ter momentos que tu vais ter que identificar isto. Eu não estou bem, mas isto não é o meu normal, eu não estou bem. Isto não é o fruto do espírito, que é normal sair do espírito, não é isto. O fruto do espírito significa que tipo, o fruto da laranjeira é laranja. Então, o fruto que tem que sair da laranjeira o fruto que tem que sair do espírito é... Se não é isto, não estás no espírito. Precisas virar para ti e ficar, não estou bem, eu não estou bem. Quando vem a tempestade, o que é que a tempestade faz o corpo fazer? Sentir.
Medo, ansiedade, insegurança. A tempestade faz-nos sentir. Mas se tu estiveres no Espírito, se tu lutares para permanecer no Espírito, tu vais manter o equilíbrio. Tu vais manter o equilíbrio. Mas aqueles que vivem pela carne, quando as circunstâncias, quando a tempestade surge, a pessoa torna-se como uma criança. Faz birra, murmura. Quem já viu? Como é que tu vês que tu estás na carne diante da tempestade? Estás a fazer birra. Age como um insensato. Toma decisões insensatas, resolvendo problemas presentes, como criando problemas futuros. Desliga-se mais do Pai. Muitos tornam-se ateus ou agnósticos, sim ou não? Perdem a fé. Torna-se escravo da carne, dos prazeres da carne, porque agora busca alívio da tristeza e da angústia. Estou estressado, vou me estragar. Hoje, olha, torna-se uma pessoa em guerra com o mundo e egoísta, torna-se uma vítima da ansiedade. A tempestade nunca te deixa como te encontra. Ou ela te melhora ou ela te piora. Se a tempestade encontrar um homem espiritual, essa pessoa melhora, essa pessoa cresce, essa pessoa amadurece, essa pessoa torna-se mais humilde, a sua dependência do Pai é fortalecida, a sua fé é fortalecida. Mas se a tempestade encontrar uma pessoa carnal, essa pessoa piora. Quando o espírito está em cima, sabedoria. Quando o espírito está em baixo, tolice. Se não estás na sabedoria, estás na tolice. Salmos 111, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Estou terminando. 48 minutos. 2 minutos. Mais 2. Estou a terminar. Quem já ouviu falar sobre sabedoria? Deixa eu te dizer algo. Sabedoria é uma pessoa. Sabedoria não é uma coisa que tu recebes. Salomão, quando começou com uma grande demanda, ele disse: eu não tenho o que é preciso, eu preciso de sabedoria. E Deus não lhe deu uma coisa e se afastou. Ele agora é sábio. Foi o que Deus fez. O que Deus disse foi tipo: anda nos meus caminhos. Então, sei lá, vamos supor aqui a Júlia, podes vir? Só para exemplificar. Rápido. Deus, ok? Sabedoria é uma pessoa. Deus não tem sabedoria, Deus é sabedoria. Deus, essa pessoa é Deus, é sábia, ok? Se eu fizer o que esta pessoa... Foco, o tempo está a acabar. Se eu fizer o que esta pessoa diz, eu me torno... Porque as minhas decisões são baseadas numa pessoa... Então Deus diz, faz o que eu digo. Por isso que diz o princípio da sabedoria... O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temor significa respeito. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ou seja, enquanto eu estiver a fazer o que ela diz, eu estarei a ser sábio. Se eu deixar de fazer o que ele diz, não serás sábio. De onde vem a sabedoria? Enquanto eu tenho temor e respeito o suficiente para continuar a fazer o que ele diz. A partir do momento que deixas de fazer o que Deus diz, és tolo. És insensato. Pode sentar, uma salva de palmas essa. Por que Salomão caiu? Porque Salomão começou fazendo o que Deus diz, ou seja, com temor, mas ele terminou, ele saiu daquilo que Deus dizia, então ele tornou-se um tolo. A gente depois lê Lamentações, as Lamentações de Salomão. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E eu quero terminar aqui muito rapidamente. Nilza, mete o último slide. Só para... Como é que nós permanecemos pessoas espirituais? Como? Quem quer saber como? Então eu vou pôr já todos aqui porque o meu tempo acabou. É o que tem todos.
ser íntimo de Deus, ou seja, oração, e da sua palavra. Não cedas, não te rendas à carne, por mais que o que ela te faz sentir seja agradável e prazeroso. Mantém o que escolheste pela fé em Deus. Mantém o que escolheste. Mantém o que... O corpo muda de ideias e tu mudas de ideias. A gente decide uma coisa e a gente fica, não, agora vou fazer isto e vai dar até de certo no casamento. Mas aí o corpo sente o que ela me fez. Quem é que sente? O corpo, não o espírito. O que é que Jesus disse? Eu tenho um propósito. Ele estava em Getsemane e ele disse, Senhor, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que eu estou-te a dizer, não fiques, mantém. Não estou a sentir mais vontade de fazer aquilo que eu decidi que eu ia fazer. Faz. Mantenha a decisão. Não gastes a maioria do teu tempo com mais companhias, com pessoas carnais. Quem anda muito tempo com pessoas carnais torna-se uma pessoa carnal. Quem anda muito tempo com pessoas espirituais torna-se uma... Porque tu serás sempre parecido com quem andas mais tempo. Tu serás sempre parecido com quem andas mais tempo. Chama-se isso epigenética. E por fim, permanece a servir na obra do Senhor que foste chamado. Quem não trabalha... Aí eu vou dar um tempo, eu vou parar de servir. Por quê? Porque a minha carne, eu estou na carne, eu preciso dar um tempo a separar. Eu preciso... Não, mano! Serve agora. Porque quando estás a servir, não estás a servir. Quando a gente está na dor, a gente só vê a nós. A gente só se vê a nós, mano. Tu precisas parar de olhar para ti, porque depois ficas no centro do mundo, tu achas que tudo tem a ver contigo, com a tua dor, com a tua tristeza, com a tua decepção, com as tuas angústias, com os teus problemas. Não. Continua a servir, que é para parar de olhar para ti. Enquanto serves ao outro, tu tens que olhar para Deus, tu tens que olhar para o teu propósito. Então, automaticamente, a tua carne is gonna have to keep up. A tua carne vai ter que acompanhar o que o teu espírito está a fazer. Então, se a tua carne não está bem, ela vai ter que ficar bem. Por quê? Eu não vou parar de fazer o que eu estou a fazer. Eu vou pregar no domingo na mesma. Estou estressado, estou chateado, mas eu vou pregar no domingo. Carne, keep up. Tu tenho dito. E quem fala assim não é gago. Vamos ficar de pé. Terminamos como começamos. Põe a mão no teu coração e diz para ti mesmo, com muita calma, com muito respeito, com muita seriedade, eu sou uma pessoa espiritual.